Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E galera, a gente vai estar falando nessa nossa aula de agora sobre alguns elementos, algumas características desse período da chamada formação social colonial brasileira. Então a gente está falando do período do Brasil Colônia, que vai lá então de 1535 até 1822, e nós veremos algumas características aqui de dentro desse território, desse período da nossa história, certo? Antes da gente começar, presta atenção aqui comigo, fazendo um favor, um desenhozinho de um mapa para a gente entender, tá? Aqui a gente tem um mapa do Brasil, e esse aqui, que tratado que é esse? Lembra? Nós tivemos um tratado sendo assinado no ano de 1494, chamado Tratado de Tordesilhas. E aí eu vou falar um negócio que talvez você não tenha parado para pensar até hoje. Esse tratado é assinado em 1494. Quando que o Brasil foi descoberto? 1500. Por que esse tratado já existia, então, antes do descobrimento do Brasil? Esse é um dos elementos que nós temos como sendo justificativa para dizer, peraí, os portugueses não se perderam, né? Antes do Tratado de Tordesilhas, em 1493, já tinha sido assinado um tratado chamado Bula Interquetera, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, só que esse tratado passava no meio do Atlântico. Um ano depois, 1494, foi feita a alteração nesse tratado, né? Jogada essa linha um pouco mais em direção a oeste, e aí sim nós tivemos o Tratado de Tordesilhas estabelecido. Beleza? Então, essas terras que nós temos desse lado de cá, ficam para quem? Espanha. Do lado de cá, essas terras ficam para quem? Portugal. Certo? Isso é um detalhe importante para você se localizar geograficamente. Então, essas terras aqui ficam para Espanha, do lado de lá ficam para Portugal. Mas o território do Brasil hoje, ele não é apenas essa faixa que nós temos aqui. Nós temos então um processo chamado de processo de interiorização, que a gente vai falar especificamente sobre ele nessa nossa aula de agora. Mas antes disso, qual era o principal produto, galera, produzido no início da colonização do Brasil? Você sabe que é o açúcar. Qual era o local de produção de açúcar, pessoal? Na região nordeste, principalmente do Brasil. Então, aqui nessa região nordeste, e um detalhe importante, nessa faixa litorânea que a gente vai ter aqui, né? Nós temos o chamado Nordeste colonial. Então, mas professora, era só nessa parte aí que a gente vai ter a produção de açúcar no Brasil? Principalmente. Não é a única região povoada que a gente tem. Nós temos uma pequena região povoada aqui, mais a região mais ao sul. Mas especificamente o que vai ser povoado no Brasil colonial, durante até pelo menos o descobrimento de ouro em Minas Gerais, vai ser a faixa litorânea do Brasil. Essa é a região que vai ter a maior quantidade de pessoas morando. Professor, por que esses caras não entravam para dentro do território? Eles tinham muito medo. Eles não sabiam o que eles poderiam encontrar aqui dentro do território brasileiro. Eles não sabiam se eles pudessem encontrar um animal feroz ali que eles não soubessem como se defender, uma doença que não soubessem também como se livrar dela depois. Por isso, os colonos não vão adentrar tanto o território. E outra, existia um grande medo de tribos canibais, né? Tribos que se alimentassem de carne humana aqui no interior do território brasileiro. Eles tinham medo disso. Mas então o que vai fazer ocorrer a chamada interiorização do Brasil? São alguns fatores, tá? A gente tem ali os fatores principais que a gente vai ter da chamada interiorização. O que significa interiorizar? Levar as fronteiras do Brasil, que eram apenas essa região litorânea, para o interior. Então, né, você vai ter o aumento desse território. Por que isso é feito do nada? Tem que ter um motivo, né? E aí você pensa também, professor, mas eles vão passar o Tratado de Tordesilhas? Vão. Depois, em 1751, é assinado um outro tratado, chamado Tratado de Madrid, que vai reestabelecer as fronteiras de uma outra forma, né, já sendo essa parte aqui dominada por Portugal. E mais pra frente temos um outro tratado, chamado Tratado de Santo Ildefonso, que redefine novamente as fronteiras entre entre Portugal e Espanha, tá? Mas o porquê que a gente vai ter essa interiorização? São alguns fatores. O primeiro deles é a pecuária, tá? Depois nós temos o processo dos bandeirantes e também, além disso, nós temos o descobrimento do ouro, sendo um fator importante, as missões jesuíticas e as chamadas drogas do sertão, beleza? Que é especificamente sobre isso que nós falaremos nessa nossa aula de hoje. Então,
Falaremos sobre essa expansão rumo ao interior e o ponto central, as drogas do sertão. Olha só, galera, outros empreendimentos também contribuíram para a ocupação do interior brasileiro. Antes da gente chegar a falar desses aqui, a gente precisa explicar o seguinte: as missões jesuíticas, né? Qual era a função das missões jesuíticas? Os jesuítas vêm para o Brasil, né, dominado por Portugal nessa época, para catequizar os indígenas e criar escolas para os filhos dos colonos que viviam aqui. E onde estaria a maior quantidade de tribos indígenas? No litoral, esperando para ser dominada? Não, né? Os jesuítas precisavam adentrar o território brasileiro em busca de tribos indígenas. Principalmente aqui na região do Rio Amazonas, a gente vai encontrar uma grande quantidade de missões jesuíticas sendo estabelecidas. Então os jesuítas já vão auxiliar nesse processo que nós temos de interiorização do Brasil. Legal? Outro fator importante, os aldeamentos, a gente já falou, fundados por padres jesuítas que adentravam o interior em busca de indígenas para catequizá-los. Outro ponto, bandeiras e expedições que partiam para o sertão em busca de indígenas para serem escravizados. Olha só, qual era o local de produção de açúcar no Brasil? Nordeste colonial. Para onde que você acha que Portugal dava mais atenção? Para o Nordeste colonial. Para onde que você acha que Portugal enviava uma quantidade suficiente de mão de obra de escravos? Para essa região aqui. E o resto do Brasil, que era essa região litorânea, ficava sem acesso à mão de obra. Então, uma galera aqui nessa região do que hoje nós chamamos de parte de São Paulo, né, mais aqui para cima a gente pode colocar, chamada de São Vicente. O pessoal de São Vicente fala: ah, é, Portugal, vocês não vão mandar escravos pra gente? Não tem problema, nós vamos atrás deles. E é aí que nós temos a busca pela mão de obra escrava sendo feita aqui pelos chamados de bandeirantes. São expedições para o interior do Brasil em busca de mão de obra escrava, né, de mão de obra indígena, ouro e destruir os quilombos. Com isso nós já temos também a interiorização do Brasil, beleza? Caminhos abertos por criadores de gado e tropeiros que vão trazer mantimentos para Minas Gerais, que expandiram o povoamento para as outras fronteiras do sul. Então, o que vai ser essas chamadas drogas do sertão? Não é nada ilícito, tá? A gente tem aqui, por exemplo, baunilha, óleo de copaíba, cacau, guaraná, castanha do Pará, que só é chamado de castanha do Pará no Brasil, né? Urucum, cravo, entre outros. Esses produtos, eles existiam no sertão da região amazônica. O que é sertão? Terreno afastado do litoral, coberto pela mata. Então, terão pessoas que vão viver nessa região chamada de sertão. Quem vive no sertão? O sertanejo, evidente, né? E quando você tem então esse comércio dessas especiarias, que eram especiarias para a época também, você vai ter uma interiorização do Brasil, as pessoas indo então em direção a essa região aqui, para extrair baunilha, óleo de copaíba, esses produtos, para serem revendidos pelo governo português. Nesse último parágrafo, a gente tem uma síntese bem legal sobre isso. Os exploradores e o governo português obtiveram grande lucro com esses produtos. Então você tinha pessoas que iam tentar a vida interiorizando o território brasileiro para buscar essas chamadas drogas do sertão, tá? Obtiveram grande lucro com esse produto, pois eram vendidos a peso de ouro, né, no continente europeu. Isso porque no Velho Mundo esses produtos não existiam. E alimentos e temperos inéditos faziam muito sucesso nas feiras. Então isso era um negócio que dava uma valorização muito significativa para esses produtos. Existia pouco, portanto eles eram muito lucrativos, né? Era o mesmo princípio do comércio de especiarias. E aí você vai ter os portugueses lucrando muito com isso também, uma grande parcela de pessoas que vai interiorizar o território brasileiro nesse processo aqui, né? Belém, capital do Pará, foi fundada em 1616, olha que detalhe importante, para facilitar o controle português sobre a foz do rio Amazonas. Por que eles iam controlar a foz? Para que eles tivessem um controle de para onde estava indo essas especiarias, chamadas aqui de drogas do sertão. Ok? Apesar da novidade, blá blá blá, a gente já falou sobre isso aqui. Bom, questãozinha número 1. Explique a importância da colaboração dos indígenas na apropriação portuguesa das riquezas naturais do sertão. E aí? Pensa um pouco. O português conhecia o território brasileiro? Quem conhecia? O indígena. Então, se não fosse o vínculo do português, o contato do português com as tribos indígenas, seria muito difícil os portugueses encontrarem e conseguirem se virar na mata. Então, os indígenas vão ter um papel super importante nesse processo, servindo basicamente de guia para os portugueses encontrarem essas riquezas naturais no sertão brasileiro. Beleza?
2. Identifique quais eram as riquezas naturais que o sertão brasileiro oferecia aos portugueses. É o que a gente tinha falado aqui, ó. Baunilha, óleo de copaíba, cacau, guaraná, castanha do Pará, urucum, cravo e entre outros. Beleza? Então a gente fecha essa nossa aulinha aqui, especificamente sobre o assunto das drogas do sertão, já dando início ao processo de interiorização do Brasil. Ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!